Hoje vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de chegar ao Brasil sabendo espanhol. Muitos estrangeiros, quando começam a praticar a capoeira, já conhecem um pouco de outras línguas, como o francês, o inglês, o italiano e o espanhol. Estou me referindo especificamente ao espanhol neste episódio, porque é a língua mais próxima do português. E muita gente acha que, sabendo espanhol, vai conseguir compreender bem o português e se comunicar. Por vezes, há pessoas que viajam para a América Latina e passam um tempo aprendendo o espanhol e se comunicando com as pessoas dos diversos países que falam esta língua. No entanto, o Brasil é diferente. No Brasil, falar espanhol é uma vantagem relativa. Vamos entender os motivos. Primeira vantagem é a semelhança entre o português e o espanhol, pois elas são línguas irmãs. Ambas vêm do latim. Todas as duas são línguas românicas, com palavras muito parecidas. Por exemplo, você pode dizer que a família é importante. Em espanhol, essa frase vai ser praticamente igual. La família é importante. E em português, a família é importante. Ou seja, praticamente a mesma coisa, com uma pequena mudança de acento, de sotaque. Isso vai ajudar muito, principalmente no começo, para você entender cardápios, notícias de jornais e informações escritas. A pronúncia do espanhol é também mais próxima do português do que a pronúncia do inglês, por exemplo, a língua mais falada para a comunicação universal. Quem fala espanhol já está acostumado com palavras muito semelhantes que têm sons parecidos com o português. Isso facilita muito na hora de começar a conversar com brasileiros. Porém, há uma desvantagem. O brasileiro, de modo geral, não gosta que o estrangeiro pense que ele fala espanhol. O brasileiro gosta de ver o estrangeiro fazendo esforço para aprender o português. Ou seja, se você chegar numa loja no Brasil e falar Buenos dias, as pessoas podem olhar para você com uma cara estranha, pois no Brasil falamos bom dia e não buenos dias. Muita gente acha
que se o estrangeiro está falando buenos dias e não bom dia, é por pura preguiça de aprender o português e que ele está tentando forçar a pessoa do local a entender uma língua que para ele é a mesma. Por isso que é sempre aconselhável, mesmo que você fale espanhol, tentar aprender as palavras em português. Além desta desvantagem, existem também os chamados falsos amigos, ou seja, aquelas palavras que numa língua querem dizer uma coisa, mas na outra querem dizer outra. Um exemplo clássico é a palavra embaraçada. Em português, uma mulher que fale "eu estou embaraçada" está dizendo que ela está com vergonha, ela está envergonhada, sem jeito naquele momento. Foi uma situação vergonhosa que me deixou embaraçada. Em espanhol, embaraçada quer dizer grávida. Uma mulher que diga que está embaraçada está esperando uma criança, um neném. Então, assim como esta palavra, há várias outras que podem causar mal-entendidos e deixar você embaraçado, ou seja, com vergonha. Um outro problema é que quanto melhor a pessoa fala espanhol, maior a tendência dela não estudar o português. Se você for muito fluente em espanhol, você vai compreender bastante português e também vai conseguir falar. O problema disso é ficar preguiçoso e sempre numa zona de conforto, utilizando a linguagem do portunhol, um espanhol misturado com português, falado por brasileiros e por hispano-falantes. Você ser visto como uma pessoa preguiçosa que não tem vontade de aprender a língua local pode passar uma impressão ruim para os seus amigos no Brasil. Então, as dicas para você são: use o seu espanhol, mas sempre tente dizer algo em português também. Mesmo que você erre, os brasileiros irão valorizar o seu esforço. Diga: eu não falo português bem, mas sei falar espanhol. As pessoas vão ter paciência para te ensinar. Não tenha medo de falar em espanhol com as pessoas, misturando com o português no início, ou seja, fazendo o famoso portunhol. Mas, com o tempo, melhore o seu português com as músicas de capoeira, com os seus amigos, aprendendo com este podcast e também treinando com aplicativos para você lentamente dissociar o espanhol do português e não ser visto como uma pessoa desinteressada pela língua do Brasil.
é isso que eu tinha para dar de dicas para as pessoas que falam espanhol. No próximo episódio, vamos falar sobre o amor em terras brasileiras. Você, estrangeiro ou estrangeira, chega no Brasil e conhece uma pessoa incrível numa roda de capoeira, num samba ou numa festa. E rapidamente o amor aparece. Vamos conversar sobre namoros no Brasil. Até lá!